Olá a todos, planejava fazer este vídeo com o que não farei, como começar o vídeo há uns minutos. Todavia, quando estava a gravar o vídeo, houve o descarregamento da bateria, então o vídeo perdeu-se. Então eu estarei fazendo um novo vídeo, a força do valor, basicamente. Este livro, como o próprio nome indica, possui como objetivo mostrar a importância dos valores na vida das pessoas. Para isso, segue a trajetória do personagem na chamada Terra dos Valores, onde cada vilarejo ou povo é regido por um ou mais valores, sendo em geral um de caráter mais acentuado, tais como honestidade, simpatia, algo que programado por sua mentora espiritual, que também pode ser considerado protagonista, apesar de não figurar tanto na história. Um sonho, um delírio, uma viagem real. Essas e outras dúvidas podem parar a mente do personagem e dos leitores, mas o foco é sempre ter em mente que o importante é a lição que se aprende. Essa sim é real e bem viva. A vida é bastante conturbada, e às vezes esquecemos de praticar os valores em que acreditamos. Isso não deve acontecer com o personagem, por isso ele vai à Terra dos Valores, para que nunca esqueça nem desacredite sua importância. Capítulo 1. A vida em Bela Vista. Bela Vista, ano 4207-1247, Astara, planeta Andrade. Alves está a passear com seu cachorro pelas ruas da cidade. É uma cidade maravilhosa, com vista para uma floresta, uma praia e uma montanha. Por isso é chamada Bela Vista. Ela localiza no país de Astara, que fica no planeta Andrade. O ano é algo muito confuso lá, pois há dois sistemas de contagem, o de Astara, pelo qual é 4207, e o de Andrade, pelo qual é 1247. Mas esses números são equivalentes, pois pelo calendário de Astara os dias e meses são menores em cada ano, se comparado ao de Andrade. Este último foi criado como forma de unificar os calendários nos países do planeta, e atualmente está em período de transição, onde se pode usar qualquer dos dois. Amos é um belo jovem que sonha mudar o mundo com seus valores. Ele ama sua melhor amiga Ramira, que segundo ele, está consigo a todo instante e em todo lugar. Ramira é a amiga imaginária que Amos possui desde criança. Ele a chama mentor espiritual, pois aparentemente ela ensina valores espirituais durante o sono. Muitos de seus amiguinhos acham estranho o fato de Amos enamorar-se de uma amiga imaginária, mas como já o conhecem dá muito, creem que é melhor para ele, pois as garotas de Bela Vista não chegariam ao patamar de Ramira nos valores. Uma estranha garota choca-se com Ala, fazendo cair um envelope, onde está escrito, de Ramira para Amos. Ala diz à garota em inglês, "Are you playing the Amos Imaginary Girl?" Martha diz, "Hã?" Alan diz, "Estás a passar pela garota imaginária de Amos?" Martha diz, "Sim, estou. A mim ele é interessante e quero que ele goste de mim." "Mas e o inglês? Por quê?" Alan diz, "Acaso não sabes, Martha? Ramira gosta muito de inglês, segundo Armas, e ela fala muito assim porque em português fica esquisito, já que não dá a ideia de se divertir imitando um personagem." Martha diz, "Ah, bom. Não o conheço bem, e ele não me conhece, mas creio ser amor à primeira vista. Já venho observando há muito." Alan diz, "Ok, entregarei a carta e vamos ver o que sucede." Martha diz, "Obrigado. Porém não é uma carta, mas sim 2 entradas para um festival chamado Terra dos Valores, que acaba de chegar aqui em Bela Vista, vindo de outro local de Andrade." Alan diz, "Um encontro, hein? Ok." Minutos depois, ela entrega um envelope para Armas que diz, "Terra dos Valores? Ah, aquele festival de Versace. Algo bem típico de Ramira. Eu irei, mas apenas se ela buscar-me em casa, já que é minha mentora espiritual." Alan olha um pouco estranho, pois sabe que Martha não é Ramira, e que logo Armas perceberia o engano, mas diz, "Avisarei a ela." Armas então chega em casa e vai dormir, segurando o envelope com os ingressos. De repente ele acorda em um lugar estranho ao lado de Ramira, que diz, "Bem-vindo à Terra dos Valores, vinha buscar-te como querias." Capítulo 2. O valor da honestidade. Armas, sem entender muito, olha para Ramira, que lhe explica detalhadamente a situação. A Terra dos Valores é um mundo à parte que não pertence ao planeta Andrade. Neste mundo, cada vilarejo, povo, etc. possui um valor principal regente e outros secundários. Ali onde estão parece um canyon, pois é um local alto de onde dá para ver vários povos. Assim ela o convida a conhecer o mundo e pergunta, "Preferes ir só ou queres que eu vá contigo?" Armas diz, "É claro que eu quero que vás comigo, Ramira. É um encontro. Ademais, sinto-me mais seguro com minha mentora e amada." Ramira diz, "Sim, somos um casal. Mas lembre-te que é a tua instrução. Assim tu serás o guia e eu serei a tua companhia." Armas diz, "Muito obrigado, Ramira." Ramira diz, "De nada, Armas." Então os dois começam a descer e logo encontram um vilarejo com a seguinte placa, "A força da honestidade." Armas diz, "Honestidade, este deve ser o valor desta cidade." Vamos pular aqui um pouco, que esta parte vós podeis ler lá. A força da virtude aqui é a placa que eles veem.
o nome dos capítulos é o valor da virtude, o valor da honestidade, sendo que o nome da cidade são a força da virtude, a força da honestidade, etc. Né? A letra explica que é uma cidade mais complexa, pois a virtude significa a combinação de vários valores. Assim, ter a virtude como principal indica que é regida por vários valores, incluindo a honestidade, e a chama-se pessoa virtuosa. Então, eles atravessam a porta. Eu creio que termina bem por aqui a amostra da Amos. E eu coloquei alguns trechos do capítulo 3 no excerto. Né? Um adolescente com sua irmã fala a Ramiro e Amos: Sejas bem-vindo à nossa cidade. Esperamos que gosteis muito de vossa estadia. Amos diz: Obrigado, sois vós os prefeitos? Clara e Vídeo respondem rindo: Não, em verdade somos piores cidadãos, os menos virtuosos. Os prefeitos são os mais virtuosos e também são irmãos como nós. Aliás, são nossos melhores amigos. Estudamos juntos desde pequenos, chamam-se Cadivara. Amos diz: Mas fostes tão gentis conosco? Clara diz: Sim, a gentileza é uma das nossas virtudes. Se estivéssemos na terra da gentileza, seríamos grandes e talvez prefeitos, mas aqui é diferente. Na força da virtude, é medido quão virtuosa é a pessoa no todo, para poder ser prefeito, apesar de não fazermos distinção de direitos entre os cidadãos. É só que a prefeitura deve estar a cargo de quem melhor representa o valor de nossa cidade. Ramiro diz a Amos: Creio que é assim. Diferente da outra que é regida pelo valor da honestidade, aqui a pessoa deve ter vários valores, sendo um deles a gentileza. Vídeo diz: Exato, os valores separados são importantes, mas nossa cidade é especial por ser regida por vários deles, por isso é chamada força da virtude. Clara diz: Estamos bem felizes aqui, bem mais do que estaremos na terra da gentileza. Ramiro diz: Não seria força da gentileza? Clara diz: Sim, força da gentileza, mas falo terra em alusão à terra dos valores, o nosso mundo, pois aqui com a força da virtude somos o que melhor representa a terra dos valores, assim nos chamamos a terra das virtudes. Assim, Clara e Vídeo saem a mostrar as belezas da cidade, começando por um homem tirando um cachorrinho de uma árvore, um homem ajudando um idoso, uma criança sorrindo e correndo com um livro na mão, e muitas outras pessoas exercendo as mais diversas virtudes. Amos pergunta a Clara: E as belezas da cidade? Clara diz: Minha amiga Cádia irá explicar-te melhor, mas estou a mostrar-vos o que mais belo tem a nossa cidade. Aqui, Cádia falando aqui já. Cádia então sorri e diz: Minha amiga Clara é muito virtuosa, a meu ver. Mas todo o nosso povo aqui, a força da virtude, é mais virtuoso que ela e seu irmão. Por isso são eles que fazem um tour com os turistas. O que temos de mais belo aqui são as pessoas e o quão virtuosas elas são. De certo que a paisagem é bela, belas árvores, céu lindo, belas casas, enfim. Mas isso apenas reflete a beleza das pessoas que praticam suas virtudes. Armas diz: Creio que entendi. Mas e a criança sorrindo e correndo com o livro na mão? Vara então responde: estás a falar de Gândio. Que menino, hein? Sabes, temos muitas virtudes aqui, mas infelizmente não estamos imunes às doenças. Claro que elas não são tão graves, mas mesmo assim, Cádia então responde: Gandhi visita os doentes para alegrar-lhes lendo histórias de valores espirituais, aquelas histórias legais que nos ensinam a ser alguém melhor. Todo nosso povo as lê e aprende com elas, mas quando doente é preciso que outra pessoa as leia para eles, de forma a dar-lhes força para uma rápida recuperação. Por isso ele estava correndo, de forma a não gastar tanto tempo. É como se aquele menino fosse um médico da alma, entendeste? Arm diz: Sim, entendi. Mas por que ele não é o prefeito? Cádia diz: Pelo mesmo motivo que Clara não é. Creio que ela já deve haver esclarecido isso. Vamos avançar um pouco, pegar algum trecho já separado. Lara então entrega uma rosa a Amos para colocar na orelha de Ramira e Andros entrega um botão a Ramira para colocar em Amos. Assim os dois andam com a rosa e o botão. Então chega à prefeitura onde está escrito Escola de Gentileza. Andros percebe a surpresa de Amos e fala: É que emprestamos a parte que não usamos da prefeitura para a escola. Nela se aprende a ser gentil com os demais. Eu sou professor lá. Tu, professor com a cidade? Andros diz: Sim, eu e minha avó. Sabe, somos os prefeitos e, como já sabeis, os prefeitos são os que mais refletem os valores das respectivas cidades. Assim, nada melhor que os prefeitos como professores da Escola da Gentileza. Amos diz: sim, entendo. Lara diz: E temos muitos outros professores também, além de alunos adultos, pois como podeis perceber, o nível de gentileza independe da idade, assim ajudamos os demais a melhorar. Vamos avançando um pouquinho, pegar um trecho aqui. Ramiro e Armstrong vão assentar-se comodamente na biblioteca e depois na área perto da prefeitura, após a leitura, voltam a gabinete do prefeito. Esse aqui é o livro, o módulo de gentileza. Antes então pergunta: Já leste todo o livro? Ramiro diz: Sim, a minha Armas apetece muito ler, em especial livros como este que nos ensina a ser alguém melhor. Lara diz: Então, o que aprendeste? Ramiro diz: Vou deixar Armas responder, afinal é sua instrução, eu sou apenas sua companhia.
Amos diz: colossal! Não posso enumerar tudo que aprendi, nem elencar a profundidade dos ensinamentos, mas que deve ser entendido por que eu chamar de alicerce. Nele mostrar a importância de ser gentil e que é algo de dentro para fora e não de fora para dentro, ou seja, independe do mundo exterior. Eu sou gentil porque minha alma e coração são gentis e não porque as outras pessoas são gentis comigo. Que apesar de as pessoas em geral corresponderem ao tratamento dado, caso alguém não seja gentil comigo, antes de ficar triste ou desanimado, devo entender que tal pessoa precisa ainda mais da minha gentileza para com ela, pois que no fundo sua atitude demonstra que está sofrendo e desconfiada e em geral precisa de ajuda para descobrir a gentileza dentro dela. Uma vez descoberta a gentileza, pode até acabar sendo maior que a que demonstrei por ela, e para que ela descubra, passo vibrações positivas para ela através de minha gentileza não correspondida. Isso fará questionar suas atitudes para comigo. Pode levar tempo, mas no fundo é essa transformação que se espera do mundo através da gentileza. Ademais, ela é a porta de entrada e divulgadora das outras virtudes e valores espirituais que servem de exemplo à humanidade. Basicamente, ao modo prático. Aqui eles já estão perto da porta. Né? Creio que já te devem haver explicado lá na Terra das Virtudes o que é a coragem. Mas seja qual for a explicação que te deram, acrescento que aqui na Terra dos Valores, de um modo geral, não é tão difícil ser virtuoso como em outros mundos, pois no geral todos aqui são regidos por vários valores, salvo raros casos, e mesmo esse ainda segue o valor principal de sua municipalidade. Amos diz: entendo, então é bem mais fácil que em Andrade. Ramira diz: sim, Amos, bem menos difícil é o termo mais correto, pois no fundo, ter que cultivar qualquer valor ou virtude não é um trabalho fácil, mas exige dedicação e empenho, bem como reforma interior. Afinal, como disseste, é de dentro para fora e não o contrário. Amos diz: sim, Ramira, entendo. Apesar do ambiente propício, não se pode esquecer o trabalho interior de cada um. Agora, o valor da coragem, né? Ao entrarem, logo vem uma mini mureta para escalar. Algo simples, pequeno e fácil, mas que simboliza a coragem diante dos obstáculos. Ao chegarem ao topo, realmente é muito curto, são envolvidos por uma luz que podem ver confetes caindo. Estão em pé no chão da cidade. Então pergunta a um transeunte: o que era aquilo? Larda responde: era um teste de coragem. Amos pergunta: uma ilusão? Larda responde: uma ilusão não, é uma maneira simbólica de mostrarmos aos visitantes nosso valor. Sabes, em A Força da Coragem não temos que enfrentar pessoas sem valores e virtudes como em outros mundos. Assim representamos essas pessoas por aquela mureta e a nossa coragem pela corda que ajuda a escalar. Ramira diz: logo vejo, é algo mágico. Lázaro responde: mágico pode ser, mas prefiro dizer que é a atração característica da nossa cidade. Caso o visitante queira, pode entrar sem escalar a mureta, por isso celebramos com confete quem decide escalar. Aqui é a parte que a uma prefeita aparece, né? Essa parte aqui é interessante. A propósito, sou ama a prefeita. Lázaro é meu amigo de infância e zelador da prefeitura. Ele é muito corajoso, já que o zelador possui a função de manter tudo em ordem: documentos, despachar pedidos, avaliar requerimentos, expedir ofícios. Armos olha para Lázaro e diz: zelador? Tem certeza que é o nome correto dessa função? Lázaro diz: claro que sim. O que esperavas? Um zelador é aquele que zela pelo bem-estar de algo ou alguém. No meu caso, eu zelo pelo bom funcionamento das coisas na prefeitura, ou seja, eu auxilio a ama. Ramira olha para Amos e fala: faz sentido o que dizem, talvez esteja confundindo com faxineiro. Larda diz: sim, bem provável. Temos um faxineiro também, Camara, e eu o acho bem corajoso, afinal eu pessoalmente prefiro o trabalho burocrático que a limpeza, pois não sou bom com vassoura. Ama diz: isso nos faz dois, mas creio que deve estar curioso porque sou a prefeita. Ama diz: sim. Ama diz: é que eu inspiro coragem nas pessoas, e isso é o que melhor representa a nossa cidade. Sabes, o valor da coragem é aquele que somos quem somos, independente da situação ou problema, e isso inspira outras pessoas. Vou dar uma pulada aqui e pegar outra parte. Né? Aqui, cada cidadão tem algum outro valor preponderante. Assim, exercendo tais valores, mostramos nosso valor principal, a nossa força, a força da coragem de ser quem somos. Tomar muita coragem irá aprendendo pouco a pouco e ir crescendo espiritualmente em valores, especialmente diante de outros mais dotados. Camara diz: é algo como despertar e ver a criança interior. Ramira diz: por isso você referis a vós sempre como menino, independente da idade. Ama diz: exato, somos todos crianças jovens do nosso interior, é muito corajoso assumir isto. Aqui é a escola da coragem, né? Basicamente. Cadê a escola da coragem? Chamamos de escola da coragem a reunião que damos aqui na prefeitura, onde compartilhamos o que aprendemos no telão com a população que pode opinar. É quase uma palestra, uma audiência pública. Enfim, chamamos de escola porque aprendemos com cidadãos e eles aprendem
conosco, simulando nossas reações em contexto de vosso mundo, hipotetizando que faríamos perceber nossa coragem lá. Volta aqui um pouquinho. Aqui a Ramira diz. Sim, assistimos por aqui e discutimos na escola da coragem como podemos fazer caso estivéssemos lá. Ramira diz, escola da coragem? Onde fica? Não a vimos no trajeto. Amma diz, deve estar pensando em algo semelhante à escola da gentileza. Ramira diz, sim, exato. Amma diz, não temos. Aí ela explica, chamamos escola da coragem a reunião que estamos aqui, a prefeitura. Basicamente isto. Essas exclamações eu expliquei no vídeo que se perdeu. Essas explicações podem ser não temos quando ele continua no pensamento, ou pode ser as reticências quando alguém o interrompe e complementa. Falam muito assim, desse jeito. Sim, a virtude desses valores espirituais depende de cada um de seu interior. Ou seja, essa é a frase inteira, mas essa frase pode continuar, por isso que é a reticência aqui, né? Aqui mostra a situação de Bela Vista, basicamente. Aqui já é o valor do amor abnegado, né? Bela praça, Ramira responde. Sim, a fonte e o laguinho são demais lindos. Armas e Ramira dizem juntos. Deve refletir a beleza do amor abnegado nas pessoas. Arthur escuta e responde. Sim, a água atua como símbolo do amor abnegado, pois é fonte de vida e renovação. A propósito, não sou prefeito, sou um candidato e está a ocorrer a seleção para a prefeitura. Arma diz, seleção? Arthur diz, sim, seleção. É para ver quem melhor representa o valor da nossa cidade, tal como nos demais. Creio que ainda não visto um processo eleitoral. Nas demais cidades é bem simples, o povo já sabe quem é o representante ideal, apenas se anuncia e tem um aceite. Já aqui há vários candidatos ideais e decidimos por um ou mais com base em alguns critérios que chamamos de seleção. Assim, nosso processo eleitoral é único em toda a terra dos valores. Ramira diz, tal como é esperado haver vários candidatos ideais para a força do bom abnegado. Arthur diz, exato, olha aí minha concorrente, Anitta. Vamos pular uma parte aqui, né? Aqui eles explicam um pouco da seleção. Vitor aqui, vamos ver uma parte mais. Pronto. Ao todo são 7 candidatos, 3 duplas e um solo. Ou seja, é Arthur e Anitta, o Vitor solo, Cássio e Agatha e Marte e Lumina. Foi verificado vossas histórias e concluímos pela vossa aptidão, bem como achamos pertinente vossos argumentos e resolvemos aceitar vossas sugestões de dupla, bem como candidato solo. Todos os candidatos se abraçam e vão para uma mini casa ao lado da praça, junto com Armas e Ramiro. Lá os outros candidatos se apresentam a eles. Vou colocar aqui. Agatha pergunta, estás curioso para saber como é a segunda fase de seleção? Armas diz, sim, claro. Agatha então pede para Lumina explicar. Lumina diz, a segunda fase consiste em uma problema prática para resolvermos. Todos tentam resolver a mesma questão, assim evita-se injustiça caso ocorreria caso fossem questões diversas por sorteio. As duplas de candidatos que conseguem resolver adequadamente no tempo proposto passam. Marte complementa. Caso a dupla não consiga resolver junta, ela é dada uma chance separada e é assim que podem acontecer casos de passar um só da dupla. Vamos voltar aqui. Aqui, né? Toca a corneta e todos voltam para a praça. Os concorrentes posicionam-se em suas mesas respectivas, uma para cada dupla e uma para Victor. Armas e Ramiro assistem com a população. É colocado um envelope em cada mesa e tem início a segunda fase. A questão é a seguinte. Se o lago do amor abnegado fosse contaminado intencionalmente por um visitante de forma imperceptível e as pessoas ao beber de sua água fossem perdendo seus valores e virtudes, à medida que a toxina fosse fazendo efeito em seus corpos e só fosse percebido isso pelos prefeitos quando já estivesse metade da população sem amor abnegado, que farias então? Armas e Ramira falam entre si. Que questão estranha? Não entendo nada. Parece absurda. Deve ser simbólica. A segunda fase consiste em uma questão problema prática. É simbólica, tá? Eu voltei para cá. Mal sabiam eles que os candidatos estavam pensando a mesma coisa. Marte e Lumina, equipe 1. Marte diz, não existe lago do amor abnegado aqui na nossa cidade. Lumina diz, talvez seja aquele laguinho perto da fonte. Marte diz, sério? Ninguém bebe da água. Ninguém bebe da água dele. Cássio e Agatha, equipe 2. Cássio diz, que visitante faria isso? A Terra dos Valores não permite a entrada desse tipo de gente. Agatha diz, pois é, muito estranho. Mas mesmo que fosse acidental, tal toxina é altamente esquisita, pois ataca os valores e virtudes, não a saúde física. Cássio diz, pois é, mas sabíamos que não seria fácil. Agatha diz, acho que os outros candidatos também devem estar com a mesma dificuldade nossa.
Victor solo, equipe 3. Ou seja, o Victor solo é Victor sozinho, né? Victor diz consigo: mas como a prefeitura só percebeu quando metade da população perdeu por completo a virtude do amor abnegado, se podemos saber quem tem mais ou menos? Afinal, não foi assim que nos selecionaram como candidatos ideais? Deve ter alguma coisa que não estamos vendo. Todo o resto da questão também beira o absurdo, e pelo olhar de meus colegas, parece que também estão com dificuldades para entender a situação da pergunta. Exceto a Anitta, que parece pensativa, mas não tão preocupada. Anitta e Arthur, equipe 4. Arthur diz: que questão estranha? Nada disso seria possível se supõe que a segunda fase deva ser algo como uma situação que enfrentaria no dia a dia da prefeitura. Essa questão é tão absurda que só pode ser simbólica. Anitta diz: é isso, é simbólica, nada disso é literal. Ah, quando estão assim as frases desse jeito é porque eles falaram mais rápido. Quando estão embaixo uma da outra é que eles falaram mais devagar. Está a vir umas ideias aqui e vou tentar traduzir a questão, quebrando os símbolos em algo mais real. O Lago do Amor Abnegado deve referir-se ao nosso laguinho. Como tu disseste aos visitantes, a água atua como símbolo de amor abnegado, pois é fonte de vida e renovação, ou seja, o laguinho da força do amor abnegado. Como a água atua como fonte de vida e renovação, ela estando contaminada renovaria as pessoas, apagando seu amor abnegado à medida que ia adentrando seus organismos. Arthur disse: como ninguém bebe da água desse lado, a água também deve ser um símbolo, tal como a toxina. Possivelmente a toxina é um sentimento de baixa vibração. Anitta diz: sim, esse sentimento de baixa vibração deve ser o tal visitante, pois a terra dos valores pode barrar pessoas mas não sentimentos. Então esse sentimento estaria a surgir aqui em nossos habitantes. A toxina seria imperceptível no começo, pois as pessoas iriam perdendo amor abnegado pouco a pouco, à medida que esse sentimento ia crescendo. Uma vez atingindo certo tamanho, neutralizaria o amor abnegado e assim seria notado pela prefeitura, apesar de seus esforços para atuar discretamente. As pessoas beberem água e experimentar esse sentimento. Arthur diz: esse sentimento de baixa vibração talvez seja um sofrimento. Anitta diz: creio que não. Mas é isso, entendi. Ele não é um sofrimento, mas deriva disso. A questão toda simplesmente quer dizer que o pessoal está duvidando de ser certo manter seu amor abnegado diante de um sofrimento, o que gera o sentimento de ser explorado, não valer a pena, etc. Arthur diz: exato, é o que se chama corrupção do amor abnegado. Ele é a virtude mais nobre, mas a mais fácil de corromper. Anitta diz: com tudo isso, creio que já temos a solução. Vamos apenas pensar aqui como formularmos em belas palavras simples e diretas. Então Arthur discutem e pensa. Cássio, Agatha, Marta e Lumina começam a notar a confiança de Arthur e Anitta e pensam: parece que eles estão conseguindo entender o problema. Resta saber se vão responder corretamente. Victor pensa: tenho certeza que Anitta e Arthur irão conseguir. Quanto ao resto de nós, creio que ficamos pela segunda fase mesmo, anotar para o olhar de nossos amigos para Arthur e Anitta. Aí que é a resposta deles aqui, basicamente, está até sublinhada. E a continuação do capítulo. Eu irei parar o vídeo aqui para garantir que a bateria segure. Muito obrigado por assistir este vídeo. Não se esqueça de acessar o blog energivainconnect.blogspot.com. Este livro está a concorrer ao Prêmio Kindle de Literatura do ano 2023, este agora. E muito obrigado por poder assistir o outro vídeo anterior, que ele só tem uns 11 minutos, que seria... Eu só perdi um dos vídeos, não dos dois. E aguardar a continuação deste. Podeis procurar meu nome no LinkedIn, William Menezes Freitas, consultar a página de autor no Amazon e o Instagram, William Freitas4452, vcontact.vk.com/39. Bye.